Quando olhamos para o céu, à noite, não conseguimos separar o espaço da luz que o ilumina. Vemos as estrelas porque elas brilhariam por si só, não porque o espaço as iluminasse. Quando se diz que um buraco negro curvaria o espaço à sua volta, desviando a luz que passasse nas suas proximidades, essa informação nos seria dada indiretamente pela luz defletida, e não pelo espaço. A ciência utiliza essa fusão entre o comportamento da luz e o do espaço, quando supõe que a luz seria formada por ondas contínuas. As aplicações, que derivam da falsa continuidade das ondas eletromagnéticas, são incontáveis, e muito conhecidas. Por exemplo, se as ondas de luz fossem contínuas, poderíamos medir as distâncias que nos separam das estrelas, assim como o tempo. O Doppler também estaria na dependência dessa continuidade das ondas eletromagnéticas, enquanto elas se desviassem para o azul ou para o vermelho. O efeito, portanto, dependeria da polarização das ondas. A justificativa para essa aparente fusão entre o comportamento do espaço e o da luz encontrar-se-ia no nível subatômico da matéria, e não na escala astronômica. É possível que, em algum momento, a luz e o espaço tivessem se fundido numa coisa só. Mas, se assim permanecessem, não poderíamos saber da existência de ambos. É que a nossa memória estaria estruturada sobre o tempo. No caso da polarização da luz, o tempo seria, forçosamente, excluído no processo de fusão entre a luz e o espaço. No início do século XX, a física percebeu que para ser registrada pelos nossos equipamentos de medição, a luz precisaria ser empacotada, ou quantizada. Foi o despertar da mecânica quântica. Antes da mecânica quântica, imaginava-se que um elétron livre, ao se chocar contra uma placa de metal, ficaria sugando energia da placa, até acumular o suficiente para dar o seu salto quântico. Isso deveria envolver algum lapso de tempo. No entanto, ficou comprovado que não existe nenhum intervalo de tempo separando a luz espalhada do elétron atingido pelo quantum. Ambos aparecem simultaneamente. Isto é, a quantização seria um processo atemporal. Retirado o tempo dessa equação, o espalhamento do quantum se tornaria aparentemente contínuo, pois seria a única parte do processo que permitiria o acesso direto. Um elétron iluminado é visto, então, sempre com atraso. Você não poderia detectar nenhuma interrupção no fluxo da luz espalhada por um elétron iluminado, o que sugere que a seta do tempo teria se invertido para sempre, no exato momento do espalhamento da luz. Outro detalhe importante é que o comprimento de onda da luz espalhada é sempre maior do que o da luz incidente, de acordo com a teoria do efeito fotoelétrico. Portanto, esse esticamento da luz, e o seu desvio para o vermelho estaria, forçosamente, relacionado com a quantização atemporal da luz, que se utiliza para iluminar a partícula. Isto é, as causas do desvio para o vermelho seriam anteriores ao espalhamento do quantum, o que impediria que a partícula pudesse ser avistada em tempo real. Na relação entre o espaço e a luz, a quantização sugere que à medida que a luz se quantizasse, formando um pacote de energia condensada, o espaço seria esticado negativamente. Dizemos negativamente, porque a força apontaria no sentido contrário ao do seu esticamento. Podemos entender, então, as razões de a ciência ter atribuído a contração do tempo ao esticamento do espaço no nível atômico, e não ao empacotamento da luz. Segundo a teoria da relatividade, na medida em que o espaço se esticasse, ele deveria contrair o tempo, devido à complementariedade entre ambos. Quanto mais você penetrasse no nível subatômico, mais o tempo tenderia a zero. Essa tendência precisaria ficar suspensa ao infinito, visando preservar o princípio da incerteza. Caso a luz retivesse o tempo durante o seu empacotamento, ela promoveria uma ruptura não registrável no contínuo do espaço-tempo.
Isso se deve ao achado de que, se não fosse pela luz, não teríamos outra ferramenta para medir o tempo, naquele nível microscópico. Essa ruptura do contínuo espaço-temporal teria consequências importantes na macroestrutura, pelo menos quando se trata da observação dos eventos distantes. O espectador pode perceber o detalhe sutil de que, se o operador do sistema quântico depende do espalhamento tardio dos fótons de luz para registrar a presença de um elétron, ele também depende do espalhamento local da luz para ver o brilho de uma estrela distante. Isso explica por que o tempo não existe no nosso futuro, que é por onde a luz da estrela teria que ter passado antes de nos alcançar na Terra. No caso do elétron, esse futuro parece estar contido entre os dois níveis subsequentes de energia, onde a partícula não pode ser encontrada. O futuro seria uma espécie de ilusão, decorrente de você somente poder olhar com atraso para o presente dos elétrons e das estrelas. Assim, o que acontecesse na escala astronômica, neste momento, seria tão atemporal, quanto o que estaria acontecendo, neste exato momento, no nível subatômico.